Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz. Dessa vez trago 15 questões dos maiores cientistas e as maiores descobertas da história da ciência. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? 1. Quem é o astrônomo e matemático polaco que desenvolveu a teoria heliocêntrica do Sistema Solar? A. Galileu Galilei. B. Sir Isaac Newton. C. Sir Francis Bacon. D. Nicolau Copérnico. Alternativa D. Copérnico, que também era cônego da Igreja Católica, impactou o mundo com sua teoria heliocêntrica que pusera o Sol como centro do Sistema Solar, contrariando a visão geocêntrica da época. Sua descoberta é considerada uma das mais importantes da ciência. 2. Foi um político, filósofo e ensaísta inglês. Como filósofo, destacou-se com uma obra onde a ciência era exaltada como benéfica para o homem. Em suas investigações, ocupou-se especialmente da metodologia científica e do empirismo, sendo muitas vezes chamado de fundador da ciência moderna. Sua principal obra filosófica é o Novum Organum. A. Sir Francis Bacon. B. Albert Einstein. C. Sir Isaac Newton. D. Johannes Kepler. Alternativa, também referido como Bacon de Verulâmio, teve um importante papel na evolução do método científico. 3. Quem é conhecido por ter formulado as 3 leis fundamentais da mecânica celeste, conhecidas como leis de seu sobrenome? A. John Napier. B. Johannes Kepler. C. Galileu Galilei. D. Tycho Brahe. Alternativa B. O seu modelo do cosmos com base em sólidos platônicos foi explicitamente dirigido por ideias religiosas, baseou-se em dados empíricos que ele obteve de observações astronômicas meticulosas de Tycho Brahe, do qual foi assistente. 4. Quem é o físico italiano que desenvolveu os primeiros estudos sistemáticos do movimento uniformemente acelerado e do movimento do pêndulo? A. René Descartes. B. Juan Lobkowicz. C. Galileu Galilei. D. Blaise Pascal. Alternativa C. E Galileu, que é muitas vezes creditado como o pai da astronomia e o pai da ciência moderna, pois contribuiu descomunalmente para o método científico, cuja ciência assentava numa metodologia aristotélica. 5. Quem descobriu a lei dos corpos e enunciou o princípio da inércia e o conceito de referencial inercial? A. Galileu Galilei. B. Christian Finsen. C. Max Planck. D. Gregor Mendel. Alternativa E. Galileu criou essas ideias, que foram precursoras da mecânica newtoniana. 6. Quem foi o matemático que sugeriu a fusão da álgebra com a geometria, fato que gerou a geometria analítica e o sistema de coordenadas que hoje leva o seu nome, plano cartesiano? A. Pierre Gassendi. B. René Descartes. C. Pitágoras. D. William Graham. Alternativa B. Descartes é considerado o fundador da filosofia moderna e o pai da matemática moderna. A partir de Descartes, inaugurou-se o racionalismo da Idade Moderna. Por fim, foi também uma das figuras-chave na Revolução Científica. 7. Quem é o matemático francês, físico, inventor, escritor e filósofo que fez importantes contribuições para o estudo de fluidos, e esclareceu os conceitos de pressão e vácuo, generalizando o trabalho de Evangelista Torricelli? A. René Descartes. B. Rousseau. C. Blaise Pascal. D. Tocqueville. Alternativa C. Pascal também escreveu em defesa do método científico. Ele também é conhecido por ter criado a aposta de Pascal,
onde ele postula que há mais a ser ganho pela suposição da existência de Deus do que pelo ateísmo. Antes de continuarmos, se você gostou desse vídeo, assista a playlist de conhecimentos gerais que está na descrição do vídeo. Agora vamos continuar. 8. Quem possui essas descobertas científicas? 1. A lei dos gases que tem seu nome. 2. O enxofre. 3. O abaixamento do ponto de ebulição dos líquidos no vácuo. 4. Uma explicação do paradoxo hidrostático. 5. A prova que o ar é uma mistura. 6. O primeiro aparecimento da noção de elemento químico. 7. A descoberta da sublimação da água. A. Louis Pasteur. B. Robert Boyle. C. Antoine Lavoisier. D. Seth Ward. Alternativa B. Boyle também foi um proeminente cientista e teólogo que argumentou que o estudo da ciência poderia melhorar a glorificação de Deus. Um forte apologista cristão, ele é considerado uma das figuras mais importantes na história da química. 9. Quem foi o primeiro a demonstrar que os movimentos de objetos, tanto na Terra como em outros corpos celestes, são governados pelo mesmo conjunto de leis naturais? A. Sir Isaac Newton. B. Sir Francis Bacon. C. Sir Charles Darwin. D. Christian Finsen. Alternativa: o poder unificador e profético de suas leis era centrado na revolução científica, no avanço do heliocentrismo e na difundida noção de que a investigação racional pode revelar o funcionamento mais intrínseco da natureza. 10. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Qual das 3 leis de Newton é essa? A. Primeira. Princípio da inércia. B. Segunda. Princípio da inércia. C. Terceira. Ação e reação. D. Segunda. Magnetismo. Alternativa: conhecida como princípio da inércia. A primeira lei de Newton afirma que, se a força resultante, do vetor soma de todas as forças que agem em um objeto, é nula, logo a velocidade do objeto é constante. 11. A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade, ou as ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Qual das 3 leis de Newton é essa? A. Primeira. Princípio da inércia. B. Segunda. Ação e reação. C. Primeira. Ação e reação. D. Terceira. Ação e reação. Alternativa D. A terceira lei de Newton diz que se um corpo A exerce uma força em um corpo B, o corpo B simultaneamente exerce uma força de mesma magnitude no corpo A. Ambas as forças possuindo mesma direção, contudo sentidos contrários. 12. A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida, e é produzida na direção de linha reta na qual aquela força é imprimida. Qual das 3 leis de Newton é essa? A. Segunda. Princípio fundamental da dinâmica. B. Primeira. Magnetismo. C. Terceira. Motorização vaporizada. D. Segunda. Ação e reação. Alternativa E. A segunda lei de Newton, também chamada de princípio fundamental da dinâmica, afirma que a força resultante em uma partícula é igual à taxa temporal de variação do seu momento linear em um sistema de referência inercial. 13. Quem descobriu a função do oxigênio na combustão, o desenvolvimento de nomenclatura química, o desenvolvimento de uma tabela periódica preliminar de elementos, e da lei da conservação de massa? A. John Michell. B. Louis Pasteur. C. Christian Finsen. D. Antoine Lavoisier. Alternativa D. Lavoisier, considerado o pai da química moderna, influenciou muitos outros grandes cientistas, como Louis Pasteur por exemplo.
14. Para qual filósofo grego o átomo era o menor componente de toda a matéria existente? Sendo, então, impossível dividi-lo em partes menores? A. Sócrates. B. Platão. C. Demócrito. D. Pitágoras. Alternativa C. E ao desenrolar da história, diversos cientistas e estudiosos tentaram definir o átomo quanto à sua forma, dando origem a diversas teorias sobre sua constituição física. Surgiram, então, os modelos atômicos. 15. Quem foi o primeiro cientista moderno a defender que a matéria é feita de pequenas partículas, os átomos? Também elaborou teorias sobre o vapor d'água e misturas de gases, apresentando em 1801 sua lei das pressões parciais. Em uma mistura de gases, cada componente exerce a mesma pressão como se estivesse solitária no recipiente que a contém. A. Chris Adams. B. John Dalton. C. Aristóteles. D. Louis Pasteur. Alternativa B. Dalton concluiu que toda matéria, não apenas gases, deve-se consistir de diminutas partículas. Reviveu, assim, a antiga teoria atomista e elaborou a primeira tabela de pesos atômicos. Obrigado por assistir, e se você gostou desse vídeo assista os outros do canal.